É para isso que eu tô aqui. Eu vou ajudar vocês a transportar essa maleta com segurança. As pessoas não podem saber do que tem aqui dentro. O mundo não pode descobrir a verdade sobre essa maleta. Entendeu que essa maleta não pode ser aberta? Que ninguém pode saber o que tem aqui dentro? Essa maleta tem que chegar intacta. Você vai levar a maleta pelo trem. Gente, o que pode acontecer de ruim numa estação? A maleta vai pelo trem. O Viradão vai acontecer no Centro Regional de Eventos no dia 31 de dezembro, às 21 horas. Venha celebrar a chegada de um novo ano juntos, na presença do Senhor. E continuando a festa da virada, teremos o 2AM no dia 1º de janeiro, a partir das 2 da manhã, com a presença confirmada dos convidados André e Felipe. Não perca! Bom dia, e você está vendo, a cabana está toda decorada de Natal, especial para você, gente. E hoje tem o quê? Testemunho, um testemunho maravilhoso que vai edificar a tua vida, tenho certeza disso. Mas antes disso, começamos como? Com louvor. Bom dia! Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em
de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. E olha a nossa cabaninha, gente, especial para as nossas crianças. Ai, gente, e agora MDC, uma dose de cura para você. Quero ler com você o livro de 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você já perguntou para Deus assim: Deus, qual que é a sua vontade para minha vida? Qual que é a vontade de Deus para minha vida? Estou te respondendo. A vontade de Deus para você é que você dê graças a Deus em todas as circunstâncias. Dê graças a Deus. Nessa manhã você pode agradecer a Deus. Sabe, você quer amanhã já acordar fazendo a vontade de Deus? Quer? Quer começar o dia fazendo a vontade de Deus? Então vamos lá. Deus, eu te agradeço pela minha casa. Eu te agradeço pela minha família. Eu agradeço a Deus, né, por ter o que comer aqui, ó, esse cafezinho da manhã que você está tomando agora. Agradece a Deus. Agradece a Deus, sabe, que Deus está me dando saúde para ir trabalhar, porque Deus está me dando condições para poder me levantar, porque eu dou graças a Deus pelo emprego que eu tenho, sabe? Tem gente que fica aí reclamando tanto: ai meu Deus, tem que trabalhar, ai meu Deus, tem que trabalhar, reclama. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus para você é que você agradeça a Ele pelo teu trabalho, pelos teus filhos. Tem mulher, né, que ela fica lá. Então, serviço de casa, semana passada foi o dia da dona de casa, né, gente? Nós falamos aqui. Tem dona de casa que ela, a manhã toda dela é: nossa, esse povo bagunça demais. Ó o tanto de louça que eu tenho para lavar. Ó o tanto de roupa que eu tenho para lavar.
tanta roupa que eu tenho para passar. Graças a Deus, né? Que você tem uma família para sujar a louça. Graças a Deus que você tem filho para sujar a roupa. Graças a Deus que você tem uma casa, um lar. E que esse monte de roupa que você tem para passar, sabe por que é? É porque tua família tá bem, tá com saúde. Estão aí passeando, tá sujando roupa porque estão passeando. Estão aí felizes. E a consequência disso é esse monte de roupa que tem para passar. Já imaginou se não tivesse? Então, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. E se você amargurar, e se você se fechar, achar tudo pesado, é aí que a depressão entra. Quer dominar você. Sabe? Quanta gente hoje reclamando, você já começou teu dia não fazendo a vontade de Deus. Porque eu vou dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Você é capaz de agradecer a Deus até por aquilo que hoje está faltando e é uma necessidade? Porque Jesus, quando ele, tinha lá 5 pães e 2 peixes, e ele só tinha aquilo para alimentar mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Ele podia falar, nossa, só isso que tem na mão? Ai, cadê Deus? Mas ele levantou para o céu e deu graças a Deus, porque ele queria fazer a vontade do Pai. E quando ele agradece a Deus por apenas 5 pães, 2 peixes, a multiplicação acontece. Toda aquela multidão é alimentada. Agradece a Deus. Olha para a tua despensa agora. De repente está vazia, né? Por você estar passando por um problema tão difícil financeiramente. Mas se você olhar para ela e não murmurar, mas agradecer a Deus, você fará a vontade de Deus. Se você decidir fazer a vontade de Deus, sabe? Pode se preparar para as grandes coisas que Deus tem preparado para você. Haverá multiplicação. Em nome de Jesus, MDC. E já estou aqui com esse casal que tem um testemunho que tenho certeza que vai edificar a tua vida. É um testemunho assim, é um milagre, aí vem alguma situação, aí é um milagre, atrás de milagre, se prepara para se emocionar e ver aquilo que Jesus vai fazer na vida deles. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Quero começar, como que vocês se conheceram? A gente se conheceu em 2014, num rodeio, na verdade, né? Na época a Mariana não era evangélica, eu já era, mas estava ainda vivendo a vida do mundão. E a gente se conheceu, acabamos que a gente nessa fase aí, a gente acabou não se conectando, a gente só trocou uma ideia, conversou, mas não evoluiu o relacionamento. Ah tá, vocês estavam no rodeio, se conheceu, ficaram lá e não... Só conversamos ali mesmo, né? Ah, tá. E aí depois assim, a gente foi em julho de 2014, né? E aí ficamos conversando por um período de 3 meses, até setembro. Aí em setembro a gente combinou de se encontrar. E aí a gente começou dia 26 de setembro de 2014. Vocês se conheceram em julho, mas aí não conversou muito? Ficamos conversando por celular, assim, pelo WhatsApp, por Messenger ali, né? E conversando até setembro. Sim. E aí, sem se encontrar? Sem se encontrar. E aí em setembro a gente resolveu se encontrar, né? Que começou a ficar mais sério, as conversas, tudo. E aí em setembro a gente combinou de se encontrar, a gente combinou de se encontrar num bar, né? Que na época a gente era do mundo, né? E aí a gente foi num bar e dali a gente ficou até hoje. Meu Deus! E aí, depois de quanto tempo namorando, eles decidiram casar? A gente namorou por 7 anos, né? Nós casamos em dezembro de 2021. Foi 7 anos.
E aí na verdade, a gente até morou junto antes de casar, né? Que a gente não estava tão firme na igreja, assim, vinha, mas não era tão firme assim. E aí, só que eu orando, o Espírito Santo me incomodava demais em relação ao casamento, porque a gente estava vivendo no pecado, né? E aí o Espírito Santo me incomodava demais, que a gente tinha que casar, a gente tinha que ficar assim, sério mesmo. A gente tá começando a vir na igreja, começando a ficar mais sério aqui na igreja. Né? Exatamente, tendo a sabedoria. Que a bênção do Senhor vem, né? Com certeza. Sim. E aí a gente falou, vamos casar e vamos. E a gente fez assim, a gente decidiu casar em setembro para casar em dezembro. Meu Deus, foi assim. É. E quem tinha meio receio de casar, não queria muito? Não, Ou a gente queria casar, tava tudo certo, a gente sempre se deu muito bem. E Ia passando, a gente estava passando os anos. firme na igreja já nessa época, né? E a gente foi entendendo o que Deus colocava no nosso coração, como que a gente tinha que ajustar a nossa vida, né? E fechar as brechas e organizar a nossa vida conjugal. E foi tudo maravilhoso, inclusive o bispo que fez o nosso casamento. As fotos, olha que casamento lindo, olha que noiva linda, gente. Ah, eu lembro. Foi em setembro, vocês casaram em dezembro, decidiram? 18 de dezembro. 18 de dezembro de 2021. Casamos, decidimos assim. Falei, vamos casar, vamos. Aí a gente já foi no restaurante, a gente casou no cartório, né? E depois fomos um almoço ali no Salsa, no restaurante ali. Sim. E o bispo foi, a bispa foi. E até eles brincam até hoje, né? A gente fala assim, ó, é uma coisa bem simples. Aí eles chegaram lá, era tudo muito bonito. Ele falou, nossa, bem simples, né? Bem o bispo simples. Que foi, simples. E foi tudo muito lindo lá e a gente ficou muito feliz do bispo e da bispa estar lá presente e consumando o nosso casamento, né? Graças a Deus deu tudo certo. Abençoando, com certeza. E aí, depois que casa, a gente começa a pensar em neném. Na verdade, a Mari nunca quis ter filho, né? E eu sempre quis ter filho, desde sempre. E a Só gente que começou a gente nunca discutiu por isso, eu nunca pressionei ela por isso. Sempre foi algo muito simples, muito tranquilo. Porque eu tinha no meu coração de ser pai, sempre tive. E ela não tinha esse desejo. Mas a gente foi casar, eu falei, ó, Deus vai colocar no seu coração esse desejo, eu tenho certeza. Meu Deus. E eu orei bastante para isso. Depois que também a gente entrou na igreja, entendendo que é bênção de Deus, a herança do Senhor, né? A herança de Deus ter um filho. Sim. E aí eu orava todos os dias para Deus colocar no meu coração essa vontade, esse desejo de ser mãe, de me tornar mãe, de ter nossos descendentes, a nossa família, né? Sim. E aí Deus foi colocando no meu coração. Tá, só uma dúvida que surgiu agora aqui, da conversão. Você ia na igreja, mais ou menos não ia? Eu, na verdade, desde moleque eu vou na igreja, porque a minha mãe sempre foi da igreja, né? Então você sempre foi uma mulher de Deus. E a gente, quando é muito novo, meu pai não é evangélico ainda, né? Creio que ele vai se converter a Deus ainda. E a gente viveu, eu e meu irmão, né? A gente foi tomando os rumos aí, mesmo estando na igreja, a gente festava, bebia, aproveitava a vida, aquela coisa que a gente ainda não tinha o entendimento, é a maturidade certa. Mas, um atraso de vida, a gente fala, né? O tempo que a gente perde, né? É. Com isso, a gente vê hoje o quanto que foi irrelevante. Claro, a gente viveu tudo bem, mas hoje é muito melhor a nossa vida com Deus do que antigamente. Com certeza. E eu, na verdade, vim na igreja, e a gente ia até em outra igreja antes de abrir até a cabana. E a Mari, a partir disso aí, ela começou a frequentar Eu também. sempre fui católica, né? Tá. Sempre fui católica, minha mãe era católica. E aí, assim, nunca tive um entendimento, então eu achava que a igreja era ir na missa, né? Católico, sempre, né? Achando isso. E aí, quando eu comecei a namorar o Ítalo, a Rose sempre me falava, né? Minha sogra sempre falava, me convidando, falando, né? Sempre falando pra eu ir, se eu tivesse oportunidade. E eu sempre tive um preconceito, né? De falar assim, mas a igreja evangélica o pessoal grita demais. Eu não quero escutar aqueles gritos. Eu não gosto das coisas. Eu não gosto desses gritos. Pra que gritar? Deus não é surdo. Eu falava, Olha. Eu falava desse jeito. E aí eu falei, um dia eu vou. E aí nós começamos a ir na igreja, voltando, né? Ele voltou e eu comecei a conhecer uma outra igreja que a gente ia ali perto do Shopping Cidade Norte, a gente ia lá, me batizei naquela igreja, em 2017 eu me batizei. E aí logo a gente foi pra Cabana, que é lá perto do Laranjão, lá na Danilo Galeazzi. A gente começou a frequentar lá em 2018, né? Aí em 2018 a gente ficou lá, mas a gente ia e do mundo.
gente ia e a gente não era né, igual hoje, como a gente tá. E aí, em 2019, minha mãe ficou doente, minha mãe faleceu em 2020 de câncer. E eu dei uma revoltada, vamos dizer assim, sabe? Sobre o que aconteceu. Ela sofreu muito por causa do câncer. E eu me afastei. Aí veio a pandemia, né, que fechou tudo. Aí quem tava meio que frio, aí que uma ficou pedra de gelo. congelado, né? E aí a gente se afastou, aí em 2021 a gente voltou. Ah, você teve esse ainda... Aí eu orava muito pra Deus, colocar no meu coração essa paz em relação à minha mãe, sabe? Sim. Falei assim, não, ela faleceu, mas é a vontade dele. Eu queria questionar, mas aí, enfim, eu comecei a entender, sabe assim? Que eram planos dele. E aí, em 2021, a gente voltou, né, amor? A frequentar e desde E por que então. vocês quiseram voltar? O que aconteceu? Você lembra? Daí vocês estavam meio que no mundo ainda. Na verdade, depois do primeiro entendimento real que você tem com Deus e o Espírito Santo, ele nunca deixa de incomodar. Ele incomodava muito nós. Tudo que a gente faz, todo mundo, acredito, que tem esse sentimento, né? Depois que você realmente conhece e sente isso, tudo que você faz que é do mundo novamente, você tem aquele sentimento que não tá certo, alguma coisa tá errada. né? Exatamente. E aí em 2021 a gente foi retomando, a gente começou a vir firme nos cultos, e a partir daí a gente foi firmando mesmo, tomando as decisões, Sim. fechando brecha, alinhando a nossa vida, alinhando o nosso casamento. E a partir disso também, que a gente já tinha o desejo, né, que em 2021 a gente decidiu voltar firme, a gente decidiu casar também, foi todo nesse meio processo. aí, nesse processo de retomada. Olha, como firme. Deus faz a obra completa, né? E foi tudo muito rápido, porque a decisão de casar foi em setembro mesmo, agosto, setembro. E em dezembro a arrumamos gente tudo, estava em dezembro a gente estava casando e foi maravilhoso, todo mundo adorou, né, amor? Nós adoramos, foi perfeito. Foi de Deus mesmo, foi de Deus. E aí começa, você tinha o desejo de ser pai, e aí como que você vai começar a falar pra ela? Eu sempre falei declaradamente que eu queria ser pai e ela sempre falava declaradamente que não tinha... Por quê? Porque assim, eu achava que ia atrapalhar a minha vida, a nossa vida, sabe assim, principalmente a minha. Porque eu sempre fui muito independente, sempre fui muito de trabalhar, de fazer as minhas coisas, de gostar de fazer minhas coisas, sabe assim? Sempre fui muito assim. Não queria, vamos dizer, alguma coisa que me atrapalhasse, Sim. né? E eu sabia que ia mudar a minha vida completamente. A Mas nossa vida, mas não né? sabia como ia mudar, né? Quanto ia ser bom. né? A mudança, né? Exatamente. E aí, em 2023, né? Aí, nisso, foi trabalhando. Deus foi trabalhando no meu coração, de querer ter. E nisso eu usava DIU, né, na época. E aí o DIU venceu. Aí eu cheguei nele e falei assim, ó, ou eu preciso colocar outro, ou eu vou tirar. A gente tem que decidir. Aí ele falou, então vamos tirar. Vamos ver o que vai ser. E nisso eu fiz 40 anos agora, né? E quando eu engravidei eu tava com 39. E aí eu falei assim, mas vamos ver se vai ser rápido, né? Talvez eu tenha alguma dificuldade pela minha idade e tudo. E aí eu lembro que eu tirei meu DIU em maio e em junho eu engravidei. Meu Deus. 20 dias depois. Mas aí teve o evento, né? Da Lagoinha. Exato. Aí teve aqui o Acorrentados Jamais, com o pastor Adelcio e o Sandro Murilo, que vieram aqui, que orou pelo meu ventre, né? Repreendendo qualquer descendência, repreendendo qualquer mal. E eles, que eu tenho certeza que ali foi o liberto, né? Nós somos libertos, com certeza. E tanto que ele queria que nós até testemunhasse na Lagoinha, que fosse lá para dar o nosso testemunho em relação a isso. Porque foi dali. Ali, depois de uma semana, eu estava grávida. Meu Deus. Foi assim, ele com certeza foi uma libertação mesmo. Deus colocou a mão no ventre dela, porque foi muito forte aquele evento, né? Muito forte. Todo aquele tocar, aquele mover de Deus aqui na igreja com o Sandro Murilo e o Adelson. E uma moça veio, orou pelo ventre dela e a gente, sabe, eu já tinha convicção que ela ia engravidar rápido, né? Eu tinha certeza. Foi assim, foi um sentimento no momento ali de libertação mesmo. Que tinha alguma coisa prendendo e ali foi liberto. Meu Deus. Sabe, e aí depois ali eu tirei final de maio, então dia 20 de junho eu tava grávida. Foi. E aí? E aí eu sei, porque eu tenho bariátrica, né, e eu sinto de vez em quando umas náuseas, né, da bariátrica mesmo. E aí nesses dias eu tava meio nauseada,
náusea. Eu falei, nossa, que estranho, tá estranho. Aí eu falei assim, quer saber, eu acho que eu vou fazer um teste. Vai saber, né? Mas eu acho que não. Eu até pensei, até falei pra ele, pois eu acho que não, porque faz tão pouco tempo. E aí fiz o teste, fui sozinha, fiz o teste no banheiro lá, desprendida de tudo. Tipo, Não, é só um tanto teste. tempo, né? É. Até o corpo, né? Tu tem, falam isso, né? E fora que eu usei 2 DIU, um seguida do outro, né? Eu usei 2 DIU. E aí eu falei assim, vou fazer. Aí eu fui, fiz o teste lá do banheiro, do xixi, deixei lá e fui lá fazer umas coisas em casa. Falei, porque tem que esperar um pouquinho, né? Voltei lá 2 risquinhos, olhei. Aí eu olhava a caixinha, aí eu olhava o teste. Falei, mas gente, será que... Eu ficava assim, não. Aí voltava e olhava e falava, eu não acreditava, porque eu falei, gente, não é possível tão rápido, 20 dias. E aí eu liguei pra ele, não tava... que tinha por trás um homem que orava. Aí eu liguei pra ele e falei, amor, onde você tá? Ele falou assim, eu tô aqui trabalhando, tava trabalhando. Eu falei, eu fiz o teste de gestação, de gravidez. Ele falou, é? E aí? Eu falei, amor, eu tô grávida. Tipo... Aí ele falou, é? Eu falei, é. Eu não acreditava, porque foi muito rápido. E eu fiquei receosa por causa da minha idade, né? Do tempo que eu tava de idade, enfim. E todo mundo fala que minha médica fala que você tinha que esperar menstruar para depois ver o período fértil, tudo. E não, e foi de Deus mesmo, né? Com certeza. E aí, até então, deu tudo certo. Ela falou assim, agora que ela falou sim, eu vou ser rápido. Vai que ela desiste. Foi tudo muito rápido. Foi uma muito alegria. rápido. Foi. Aí a gestação toda eu passei super bem, não sentia nada. Nada? Só inchei, assim, tem o inchaço normal da gestação, né? Retém, né, o líquido, né? Muito, inchei bastante até, minhas pernas, tudo. Mas foi tudo, não sentia nada, não sentia náusea, não sentia nada. Tanto que eu trabalhei até 15 dias antes de ter nenê. Meu Deus! Até final de fevereiro eu trabalhei. Aí, o Davi estava programado para o dia 18 de março, né, desse ano. E aí, no dia que eu senti uma dor muito forte, né? No dia 12, que foi na terça-feira à noite, eu senti uma dor muito forte mesmo. Mas assim, uma dor absurda que eu nunca tinha sentido. Aqui embaixo, no pé da barriga? Na verdade, foi aqui na parte superior, né? Porque o que acontece? Quando a barriga cresce, o intestino sobe, né? Então o intestino sobe, o intestino fica aqui em cima. E eu senti uma dor muito forte. E eu liguei pra ele, à tarde tava já com uma dor, aí foi aumentando, eu liguei pra ele. Ele estava até jantando com os amigos dele. Eu falei assim, amor, eu não tô aguentando de dor, tá doendo demais. Eu preciso ver o que é isso aí. Eu tava com medo de ser alguma coisa com o Davi, né? Com o nenê. E aí ele foi para casa correndo. A gente até foi pra HCM, assim, ele foi de roupa do trabalho. E eu fui com vestido, chinelo. E aí fomos pra HCM. Era 8 horas da noite do dia 12. Eu tomei todos os tipos de remédio que você imagina. Só faltou morfina. E não passava dor. E ele viu, foi uma dor assim, que eu chorava, eu não conseguia, eu não deitava, doía, em pé doía, sentada doía, tudo doía. E aí ele ligou pra minha obstetra, falando assim, doutora, ela não tá aguentando de dor, eu tô botando os remédios, eu não sei o que eu faço mais. Aí ela falou, eu tô indo pra ir. Ela foi pro HCM, ela chegou lá, era 11 horas da noite, né? Quase 11 horas da noite ela chegou lá. E falou, Mari, e aí? O que você acha? Eu falei, doutora, eu não tô aguentando, eu já tomei todos os remédios, eu não tô aguentando. E me deu ânsia de vômito e assim, foi... Pela dor, né? Pela dor. Era uma dor... Eu nunca senti essa dor na minha vida. E um dia antes, eu tinha feito aquele cardiotoco, né? Que é o exame que faz próximo da gestação. E tava tudo normal com ele. Ele falou, mas mesmo dando normal... Eu fiz um cardiotoco naquela hora, aquele momento lá no HCM. Deu normal também. Mas ela tava com receio. Ela falou, não, a gente não pode ficar na dúvida. A gente tem que ter ele, porque a gente tem que saber o que tá acontecendo com você. Só passou a minha dor quando eu tomei a hack. Anestesia. Aí anestesiou, aí eu melhorei minha dor. Fomos pro centro cirúrgico, Davi nasceu, era 00:11, do dia 12 pro dia 13, né? Então ele nasceu dia 13. E aí, a partir do momento que quando ele nasceu, descomprimiu, né? Na verdade, deu uma descomprimição, aí eu comecei a melhorar a dor. Aí quando passou a anestesia, tudo, tava dolorido, não tava aquela dor insuportável, tava dolorido. E aí o Davi nasceu, ele nasceu na quarta, de terça para quarta. Aí na quarta, tudo que eu comia não descia. Eu só parava aqui e me dava ânsia de vômito. Isso na quarta. Aí na quinta-feira, a minha médica pediu uma avaliação do gastro. Aí o gastro fez uma tomografia. Aí deu que eu estava com uma obstrução intestinal e uma aderência no meu intestino.
por causa da gestação, como subiu, né, deu uma aderência. E na parte onde foi feita a bariátrica, que é a junção que eles chamam de, né? E aí, na quinta, ele falou, ó, vou ficar de dieta zero, que você vai ficar em observação, pra gente ver se a gente desobstrui sozinho, porque ele já viu casos que desobstruía, ou você vai ter que fazer uma cirurgia. Meu Deus. E aí, na sexta de manhã, ele repetiu a tomografia para ver se tinha algum sinal de desobstrução, mas não tinha. Aí ele falou, Mariana, a gente vai ter que... E eu tava piorando o meu quadro, a dor tava aumentando de novo. E como que era com o nenê? Aí Ainda ele tava no hospital? A gente tava internado no HCM, né? E isso Nasceu, ficou tudo bem, a gente foi pro quarto. Ele ficou ótimo, ficou super A gente só bem. chegou às pressas, né? Que a gente chegou sem nada da parte materna, das roupinhas dele, nada. Mas logo em seguida eu já busquei no outro dia e a gente foi pro quarto. Tava no quarto, Foi mas no tudo quarto bem. à tarde, ficou tudo bem. Na quarta passou bem, na quinta passou bem. O pessoal indo visitar, todo mundo maravilhado com o nenê. E você, incomodada? Porque eu tava dolorida, tava nauseada, eu não tava bem, eu não conseguia comer, porque tudo que eu comia voltava, sabe? Então, assim, eu tava muito, muito ruim de corpo. Querendo estar bem pelo momento. Exato, querendo curtir ali, mas eu não tava conseguindo, porque tava me incomodando. Aí, na sexta-feira, dia 15 de março, o gastro lá chegou e falou assim, Marina, a gente vai ter que operar, não vai ter jeito. E aí a cirurgia de desobstrução é uma laparotomia, que corta no meio do abdômen, né? E aí ele falou, vai ter que fazer uma laparotomia, vai ter que desobstruir, tirar e vamos ver se vai ter que tirar pedaço do intestino ou não. Meu Deus. Aí na sexta-feira eu fui para o centro cirúrgico 4 horas da tarde, que estava marcada às 5. E eu operei no HB. A gente estava no HCM e eu fui pro HB, né? Mas naquele momento eu não fui em paz. Porque eu já fiz algumas cirurgias e todas eu fui em paz. Nessa eu tava muito receosa. Parece que alguma coisa estava me incomodando, que eu não estava bem. Tanto que eu fui me despedir do Davi, eu chorei, sabe assim? Da minha sogra também. O Ítalo estava em casa, ele se encontrou comigo ali, eu estava saindo do quarto e estava entrando. Aí, sabe assim, tava uma coisa me incomodando, que não ia ser legal aquilo. Mas enfim, fui para a cirurgia, tudo. E aí, o que aconteceu? Antes da cirurgia, na verdade, como a gente tá na igreja, a gente tem esse relacionamento com Deus, a gente sente quando as coisas não estão bem, né? Como quando alguma coisa tá ruim. Ele nasceu na quarta de madrugada, na quinta-feira eu fui para casa buscar umas roupas de dia e no que eu cheguei em casa, eu organizei umas roupinhas dele, nossa, e voltei. No que eu saí, eu encontrei meu vizinho. Ele perguntou como é que estava, se estava tudo bem. Eu falei, não, tá tudo certo, graças a Deus, tudo bem. Teve umas complicaçõezinhas lá, mas nada fora do controle. Mas graças a Deus vai dar tudo certo. E ele estava saindo de moto. No que eu me despedi dele, ele saiu de moto e fui atrás dele. Ele pegou a avenida, ele rodou, continuou 3 quarteirões e bateu a moto. Meu Deus. Uma pancada violenta. Eu já parei, já ajudei, socorri ele. E ele todo machucado lá, mas graças a Deus ficou bem. E a gente começa a ficar assim, começa a sentir, né, alguma coisa. E eu fiquei lá, acompanhei até ele ir pro hospital. E a hora que eu saí de lá, que eu fui abastecer o carro também que precisava, eu cheguei no posto logo em seguida do acidente. Chegou uma Kombi entrando dentro do posto, assim, pegando fogo. Nesse momento, eu parei e aí eu soube que Deus queria me mostrar alguma coisa. Que eu sabia que tinha uma coisa errada. Falei, não tá certo isso aqui. E aí eu fui para o hospital. Cheguei lá, a Mari estava dormindo, o nenê estava dormindo, eu falei com a minha mãe, falei, mãe, ora, porque o espírito de morte está rondando a nossa família. Eu tenho plena convicção que é isso. Pode orar, porque tem uma coisa errada. E aí eu orei, ela orou, e a gente passou a noite, tudo bem. No outro dia... Um detalhe, esse detalhe é importantíssimo. Uma semana antes do Davi nascer, estava marcado dia 18. Era uma segunda. Na segunda anterior, a gente estava passando por algumas dificuldades, né? Principalmente porque tem muito gastos, né? O bebê, gastos em casa. E eu questionei Deus. Por que ele tinha esquecido, vamos dizer assim, ou nos abandonado, ou esquecido, entendeu? E aí foi quando aconteceu tudo isso, né? E ele me, vamos dizer assim, me salvou, né? Me tirou de tudo isso
Minha vida hoje é... Minha vida é diferente, minha sensibilidade com Deus hoje é diferente. Completamente. Hoje é... Meu relacionamento com Ele hoje é completamente diferente do que era antes de eu ter meu filho. Não por causa do meu filho, mas por causa desse impacto todo que aconteceu, né? Aí na sexta-feira eu operei, eu fui pra cirurgia, tudo, e eu tava incomodada, como eu te falei. E aí, na hora de me sedarem, na hora que eu deitei na maca, eu falei pro anestesista, eu falei, eu vou vomitar, eu tô passando mal. E ele falou, não, tudo bem, fica tranquila, né? E na hora de me intubarem, eu vomitei. Mas eu não lembro, porque eu já tava sedada, né? Eu vomitei e eu aspirei aquele vômito pro meu pulmão. E nisso que eu aspirei, eles conseguiram fazer a cirurgia comigo assim, me estabilizaram ali. Só que na hora que eles foram me extubar, que acabou a cirurgia, tirar o tubo, eu vomitei novamente. Meu Deus. E quando tiraram o tubo, eu não consegui manter meus sinais. Minha pressão caiu, minha respiração caiu, minha saturação caiu. Eu comecei a apagar de novo. Aí tiveram que me reentubar. Foi quando me reentubaram e aí eu fui para UTI. Por quê? Porque eu tive uma pneumonia aspirativa, né? Então eu tive assim... E foi um quadro, foi uma coisa muito, muito assim, estranha, porque ele falou assim, até umas 8 horas da noite ela tá no quarto, ela volta pra cá, tudo, pro HCM, vai ficar aqui, daqui 2 dias vocês todos têm alta. E deu 10 e meia da noite, ninguém falava nada pra ele, ninguém falava nada, e ele entrou em desespero. Era pra ter voltado umas 8, 8 e meia, né? Aí foi, 8 e meia, 9 e meia, quase 10 horas entrou uma enfermeira e falou assim, ó, o médico tá te chamando lá no HB. Falei, Meu Deus. Não é possível um negócio desse, gente. Não é possível. E aí você já sente, a gente já tava com o sentimento apertado, né? Demorou, já passou do tempo. Aí eu cheguei lá na UTI, no centro cirúrgico, uns 40, 50 minutos pro médico aparecer. Eu falei, morreu. Só pode ter acontecido alguma coisa muito, muito terrível pra estar desse jeito, uma hora dessa, e ninguém veio falar nada, e ninguém me atendia, ninguém me olhava pra mim. Eu falei, ninguém tá com coragem de falar comigo. Aí o médico veio, contou o que aconteceu. Aí nessa hora a gente vê a força que a gente tem ou a fraqueza que a gente tem, porque é nesses momentos que a gente sente a presença de Deus realmente, e é nesse momento que a gente tem que ser forte de uma forma que a gente nunca foi. Sim. E aí eu cheguei, ele falou o que aconteceu, demorou mais já era meia-noite e meia isso. E aí ele passou com ela entubada, naquela situação, a gente já fica sem saber o que pensar, sem saber o que responder, sem saber o que sentir, né? E foi pra UTI. Aí minha cunhada tinha chegado lá, fomos pra UTI depois que preparou, chegou lá, estabilizou ela na UTI e a gente foi lá ver. 1h30, 2 horas da manhã. E nesse momento é só Deus. Nesse momento é só Deus. Aí eu voltei pro quarto, minha mãe tava lá com o Davi. Voltei pro quarto e um desespero, uma tristeza, um sentimento horrível. O pior sentimento que eu senti na minha vida foi esse, da gente ter um filho, a minha esposa na UTI e a gente não poder ir pra casa. Meu Deus. E aí eu falei, mãe, vamos orar. Vamos orar porque agora é só Deus. Não tem o que fazer. E a gente orou, a gente ficou lá mais... No sábado a gente teve alta, isso era sexta, a gente ficou lá no sábado até meio-dia. E isso já foi, a gente foi acionando todo o grupo de oração, toda a cabana, todo mundo que conhecia a gente, os parentes, todos os tios e tias, todo mundo entrando em oração, porque a gente sabia que era muito sério. E a gente sabia principalmente que o inimigo estava querendo tirar a vida da Mari, porque desde aquela que o Adelson veio, que toda aquela profecia que foi feita no ventre da Mari, a gente tem a plena convicção que o nosso filho tem um propósito muito grande nessa terra, entendeu? A gente sabe disso. Então, a gente não entende o porquê, mas a gente sabe o porquê que está acontecendo algumas coisas. E a gente sabia porque o plano inicial do inimigo é destruir as famílias, né? E logo na largada ele já estava querendo derrubar a minha. Mas aí ele tomou uma invertida depois, né? E fomos para casa. Eu, minha mãe e o Davi. E a Mari ficou lá. E aí? Aí Como que foi? Aí foi o pior momento foi esse. Eu achei que tinha sido ver ela na UTI, mas o pior momento foi ver a gente chegar em casa sem ela. Chegar eu, minha mãe e o Davi com as coisinhas dele. Então, assim, foi sem explicação, sem palavras isso aí.
E aí os familiares foram chegando, a minha cunhada de São Paulo chegou, os tios e tias foram chegando, a família foi chegando, se reunindo para fortalecer, com todo tipo de ajuda lá, né? Minha mãe lá e a gente cuidando do Davi. Aí no sábado de manhã eu fui lá visitar ela. E aquela situação. E a médica sem nenhuma perspectiva de melhora. Ah, os médicos não falavam nada. Não via que... Tipo... Não tinha nenhuma evolução. Tudo realmente na mão de Deus. E aí, fui na visita de manhã, eu e a tia Bia, fomos na visita, vimos ela, oramos, ungi ela. E fomos pra casa. Teve a visita da noite. Aí eu já tava bagaçado. Eu falei, eu não dou conta de ir 2 vezes, não. Aí minha cunhada falou que ia. Eu falei, Cá, pode ir. E eu tô aguardando sua ligação, que ela vai estar acordada. Aí eu falei pra ela, só isso que eu falei. Eu falei, pode ir lá e eu tô aguardando tua ligação, que tem fé que ela vai estar acordada. E ela chegou lá. No sábado à tarde me estubaram lá, né? Eu fiquei ainda com oxigênio, mas me estubaram. Consegui ficar, e aí, só que me estubaram e você fica meio sedado ainda, porque deixa você meio sedada. Aí a hora que minha irmã chegou, a visita da UTI à noite era 8 horas da noite, aí eu só lembro dela me cutucar, falar, Mari, você falar assim pra mim. Eu abri o olho, olhei pra ela, aí eu, oi, fiz assim. Mas ela chorava, e eu assim, sabe, você não tá entendendo muito o que tá acontecendo, porque você tá entubado, você tá sedada, você tá ali. E eu não tinha entendido nada do que tinha acontecido comigo, né? Ela chorava, mas ela chorava. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falava pra ela. E ela não conseguia nem conversar, coitada, ela não conseguia nem falar. E ela falou algumas coisas comigo, ela até fala que ela falou, mas eu não lembro o que ela falou, que eu tava ainda um pouco sedada. E ela não conseguia ficar muito tempo lá, porque ela só ficava chorando. E ela falou, tá tudo bem. Ela só falava pra mim assim. Aí eu ficava balançando a cabeça e piscando assim, meio mole, né? Porque eu tava ainda um pouco sedada. E aí ela foi. E aí no domingo de manhã... Aí ela desceu, chegou no carro e ligou pra nós, por vídeo, desesperado, chorando, feliz. Ai, meu Deus. Chorando. Quando você viu ela chorando, você falou, e meu aí Deus. todo mundo em casa lá, aguardando, esperando ela retornar, né? Sim. E ela ligou com essa notícia aí, que foi assim, o alívio pra todo mundo, né? O bispo soube e ele foi lá em casa, ele e o Mateus. E ele chegou lá, orou por nós, foi muito forte mesmo. E assim, a gente fica forte, né? Até o momento que ele falou se a gente queria ajuda, né? E eu falei, não, ela vai voltar. E a hora que a gente orou, que eu declarei umas palavras, que eu entreguei na mão de Deus, assim, de verdade, eu senti, foi esse momento que o bispo estava lá orando, que eu nem falei para ele isso, que foi um momento que eu senti um alívio de todo daquela tensão de sexta para sábado. Naquele momento que ele estava lá, a gente orou, eu senti um momento de alívio. Eu falei, não, vai dar tudo certo. E aí eles foram embora, a gente passou a tarde lá e aí minha cunhada depois veio com essa notícia aí que já era algo surreal, né? Porque parece que foi tudo muito rápido, de um dia para o outro. Só que a gente sabe que a mão de Deus estava lá, a oração de todo mundo que sabe que orou, que ajudou em oração, porque foi muita gente que movimentou essa... Desde quarta, gente, porque começa... Não é normal, uma grávida, né? Sim. Sentir uma dor, tipo assim, já não é normal, né? Com certeza. Desde a quarta já começou ali uma guerra, né? Foi. Sim. Aí na quarta tem filho, na quinta entra em outra cirurgia. Aí eu fui pra UTI na sexta noite, aí fiquei sexta, sábado, domingo e segunda na UTI, né? Fui tomando as medicações, e só que assim, como foi uma pneumonia que deu por eu ter aspirado, né? Então eu tava ainda com oxigênio, tudo. E aí gradativamente foi melhorando. Aí domingo de manhã eles chegaram lá pra me visitar, foi meu pai e minha irmã. Aí ele só passava a mão na minha cabeça assim, eu só chorava, passava a mão na minha cabeça e chorava. Eu falei, por que você tá chorando? Eu falava pra eles assim. Não tô entendendo. Eu falei, por que você tá chorando? Tá tudo bem. Mas eu não sabia, porque eles tinham passado por tudo. Eu não tava dormindo, né? Não sabia de nada. Né? E aí eu fui melhorando. Aí na segunda-feira eu fui pro quarto. Aí eu fiquei no quarto até quinta-feira à noite. Praticamente fiquei 12 dias no hospital, alguma coisa assim, ao todo, né? E nisso o Davi em casa, como, né, por isso que eu não tive leite, tomando antibiótico, tudo.
E aí o Davi com fórmula, já tomando, mas super bem, graças a Deus. Assim, tudo perfeito, ele perfeito. Minha sogra e o Ítalo cuidando super bem dele, minhas irmãs também ajudando, minhas tias, enfim, todo mundo dando uma mão para quando eu saísse. Aí eu saí, ainda fiquei um tempo sem pegar ele muito no colo, porque eu estava com restrição por causa da cirurgia do do intestino, né? Não podia pegar peso, tudo, fiquei um tempo, mas depois fui melhorando, gradativamente melhorando. E graças a Deus, hoje a gente tem, já faz 8 meses, né, de tudo que aconteceu, do Davi, dessa cirurgia. E outro testemunho, a gente tá cheio de testemunho. Ai, que delícia. Que eu fui no pneumologista na semana que eu tive, acho que na segunda semana que eu tive alta, porque o meu médico gastro falou, Mariana, vai no pneumologista no vascular para você ter acompanhamento, porque eu tava muito inchada ainda. Faz uns exames específicos para ver se tá tudo bem. Aí eu fui no vascular, ainda tive chance de ter uma trombose. Meu Deus. Fiz, graças a Deus, fiz o exame e não deu nada, então era só inchaço mesmo pós-cirúrgico. E ficou tudo bem em relação a isso. Agora, o pneumologista, eu fiz a tomografia e meus pulmões estavam muito carregados, muito carregados. Principalmente o direito, mas tinha água nos dois ainda. Meu Deus. Mesmo depois que eu saí do hospital. E aí ele falou assim, Marina, me passou alguns remédios, algumas coisas para tomar. Ele falou, só que você vai ter que voltar, toma esse remédio e repete o exame daqui tal tempo, né? E deu um mês, 2 meses que eu tomei o remédio. Ele falou, só que a gente vai ter que ser acompanhado durante 1 ano, porque essas cicatrizes no seu pulmão só vai passar depois de 1 ano. A gente vai repetir o exame daqui 1 ano, a tomografia. Foi tudo bem. Aí eu fiz o raio-x, a hora que eu levei pra ele olhou o raio-x não tinha mais nada. Meu Deus. O raio-x não tinha nada, ele olhou pra mim, olhou pro raio-x. Será que é dela mesmo? E falou assim, você não tem nada. Aí eu olhei pra ele e falei, como assim não tem nada? Como que? Que eu não tenho nada? Fiz assim. Ele falou, seus pulmões estão limpos. Eu falei, mas o senhor falou que eu tinha que voltar depois de 1 ano pra repetir a tomografia, né? Ele falou, não vai precisar repetir nada, você tá de alta. Eu olhei aquilo, eu falei assim, mais um testemunho pra contar, né? Depois de tudo que aconteceu, depois dessa dúvida, né? De questionar a Deus. Meu Deus. Por isso, Deus mostrar pra mim tudo que ele era capaz. Vou pôr só mais um detalhe pra você. Exatamente isso. Né? Foi como a gente fala pro Ítalo, a gente conversa sobre isso. Graças a Deus que eu fui sentir essa dor com 38 semanas e 2 dias. Tá bom, era perfeito pra ele nascer. Exatamente, ele nasceu perfeito, com 1 quilo perfeito, tudo perfeito. Porque já pensou se tivesse sentido essa dor com 20 semanas, 30 semanas? Né? Tem que passar a gestação inteira, assim. Exatamente. Então, tudo acontece perfeito, né? Ele nasceu perfeito. Graças a Deus aconteceu isso para eu mudar a minha sabedoria, meu nível, minha sensibilidade com Deus. Porque hoje é totalmente diferente, completamente diferente. Mudou tudo. Em relação à oração, em relação ao relacionamento com ele, mudou tudo. Escuto ele me falar comigo hoje, então mudou tudo. Graças a Deus, foi um divisor mesmo. E tem um pedacinho aqui para vocês verem rapidinho da apresentação, que foi um chororô, hein? Nossa! Essa apresentação, eles subiram com o nenê e um pacote assim embrulhado. Falei, gente, acho que ele vai entregar pra ela, ou ela vai entregar pra ele, né? A gente sabia da história, vai fazer uma homenagem pra eles. E olha só que coisa mais linda, gente. De quem foi a ideia? Minha. Tem imagens aí. Assim, eu sigo a página dessa pintora, né? Ela é uma artista. Eu sigo a página dela e eu vi, ela fez um quadro, uma pintura daquela Fabiana Justus, né? Que ela teve leucemia, tudo. Sim. E aí eu vi a foto da Fabiana com as mãos assim e Jesus tocando ela e com acesso da veia, tudo assim, perfeito. Eu olhei aquilo e falei assim, eu quero igualzinho pro bispo. Assim. Mostrei pra ele e falei, eu vou mandar fazer igualzinho pro bispo. Ele falou, eu falei assim, pra ele lembrar de onde Deus tirou ele. Meu Deus. Fiz assim. E ele, tenho certeza que isso vai ser maravilhoso na vida dele. Gente, foi a apresentação. Eu acho que eu chorei mais na apresentação do Davi do que da Alicia. Porque ver aquilo muito real. Foi muito forte. E aí eu consegui uma foto dele no quarto da Beneficência, né? Ele não estava mais na UTI, estava no quarto, com aquela camiseta preta que ele tava, com os acessos à pulseira,
Aí eu mandei Muito pra real. moça e falei assim, ó, eu quero exatamente assim, a pulseira, o acesso, tudo. Na hora que a gente olhou, eu falava, gente, mas como que ela... Tudo? Eu falei, eu quero igualzinho dessa foto. Aí a gente mudou a mão dele, que a mão dela tava meio feminina, aí a gente mudou uma mão mais masculina. Ela mandou o desenho pra mim. Aí eu mandei pra uma gráfica pra imprimir aquela tela, né, como se fosse uma pintura, mas era uma tela. E fiz tudo certinho, porque eu falei pra ele, eu quero entregar lá no púlpito, lá no altar. Quando a gente for apresentar o Davi, a gente quer entregar pra ele, pra gente... Eu sinto que ele vai amar, aquilo vai ser maravilhoso. E tanto pra nós quanto É pra uma ele. forma assim, na verdade, a gente quis honrar, né? Exatamente. A Deus por tudo que a gente passou. E o Ítalo falou assim, amor, mas será que a gente não vai estar meio que se achando, meio que querer, né, mostrar pra igreja? Não é melhor a gente entregar pra ele só na casa dele, ali, ou na igreja, ou na sala VIP ali, só pra ele? Eu falei, não, amor, nós temos que honrar ele em público. A honra dele. Nós temos que honrar a vida dele. Pra todos. Não só pra nós, pra ele, pra todos ver. Pra todos verem. Exatamente. Exatamente, a gente, pra honrar, porque a gente fez junto com a apresentação do Davi, né? É A maravilhoso. gente sabe o impacto que tem essa obra na vida de muita gente. Com certeza. Meu Deus. Eu queria pedir pra vocês olharem na câmera e falassem, comentassem com o Ítalo. O que você falaria pra quem tá em casa hoje, 6h30 da manhã, quase 7 horas da manhã, que vai chegar final de semana, às vezes a pessoa, ó, tá pensando em sair, vai, vou sair, vou pra festa, vou me divertir, ou tá com uma situação com alguém enfermo, a gente entra nos hospitais, né? O que você falaria? Começando que, fugindo um pouquinho, mas começando que esse testemunho que a gente está fazendo aqui é uma obrigação nossa perante a Bíblia, né? Que é testemunhar o milagre que Deus tem na nossa vida e expor para todo mundo aquilo que a gente viveu, para que outras pessoas sejam atingidas com isso. E eu sei tudo que eu já passei no mundo, em relação à festa, à bebida, tudo mais. Se não fosse bom, ninguém fazia, entendeu? Só que é um mundo muito, realmente, de ilusão. As pessoas se enganam com festas, com bebidas, com drogas e tudo mais, porque acham que aquilo vai preencher realmente um vazio que todo mundo tem dentro. E esse vazio é só Deus que preenche, independente de qualquer coisa. A gente tem que buscar Deus em primeiro lugar, só que a gente tem que abrir o coração para receber esse toque de Deus verdadeiramente. Porque a gente pode estar na balada, na festa, falando que tem Deus no coração. Eu acredito, só que o real de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida, a porção de Deus para a nossa família, para gente, que a gente tenha alegria e paz nessa terra, é só estando firme na presença de Deus e abrindo mão de tudo aquilo que a gente sabe que não agrada a Deus. Então, para você que acordou triste ou acha que não tem mais algo para você nessa terra ou algo que não pode mais ser feito por conta de problemas que a gente potencializa todo tipo de problema pequeno que a gente tem no dia a dia. Mas o maior milagre diário de todo mundo é a gente acordar, respirar e levantar. Não tem nada maior que isso que a gente possa agradecer. O resto não muda muita coisa. E Deus abençoa aqueles que realmente estão firmes na presença, que realmente abrem mão daquilo que Ele pede para a gente abrir mão. Então eu creio que hoje nós estamos vivendo o melhor com Deus no nosso casamento, na nossa família, com a alegria que é de ter o Davi dentro de casa, porque nos fez pessoas muito melhores perante todos e perante Deus. E só agradecer a Deus. Alguém enfermo, o que você falaria? Fé, né? Nunca deixar de ter fé, porque a gente nunca imaginaria passar por uma situação dessa. E é claro que é fácil falar, né, para você ter fé, para você acreditar que Deus vai te tirar dessa situação. Só que só tem uma forma disso acontecer, que é assim, das pontas dos pés ao fio do cabelo, é você crer e acreditar de todo o seu coração, aquela energia que
Você fala assim, não, eu acredito e eu entrego na mão de Deus de uma forma clara, de uma forma pura e limpa. Porque Deus faz. É incrível como Deus faz e a gente é prova viva disso. Amém. E você, Mari, o que você falaria? E assim, é exatamente o que ele falou. A gente tem que ter uma fé, acreditar 100% nisso, né? A gente não, porque a gente, igual eles, até a minha sogra fala, né? Até o Ítalo falou, que eles achavam que eu ia morrer. Né? Porque a gente pensa no pior. Infelizmente, a nossa carne, a gente pensa, mesmo a gente tendo fé, a gente acreditando que Deus vai nos ajudar, a gente tem o receio de perder. Claro que sim, qualquer pessoa, né, tem. É humano, né? Exatamente, né? Então, mas Deus mostrou para nós que fé que vai mover tudo. A oração, a fé, o pedir, né? E entregar na mão dele, como o Ítalo falou, entregar na mão dele e ficar em paz. Porque a gente tem que ter essa paz, né? A gente tendo essa paz de entregar na mão dele, saber que ele vai fazer. E eu acho assim, que ele fazendo pro ruim ou para bom, ele é Deus. A gente tem que pensar nisso. Ele sempre vai ser Deus. Isso em relação à minha mãe foi. Minha mãe teve um câncer, sofreu muito, e depois que ela faleceu, eu fiquei me perguntando por que Deus tinha permitido aquilo, né? E hoje eu entendo que isso foi assim, não tem uma explicação, não tem o porquê. Eu falei, não, ele fez isso por causa daquilo. Não, porque ele é ruim, porque exatamente. Ele fez porque ele é Deus. Então a gente não tem que questionar ele. Entendeu? Então foi feito o que foi melhor, o que aconteceu, porque a gente sempre acha que Deus, a gente sempre sabe que Deus vai fazer o melhor para nós. Né? Então, isso hoje eu não tenho entendimento por que aconteceu tudo isso com ela. Eu não sei o porquê que aconteceu, mas eu não vou questionar Deus também por isso. Então eu tenho que simplesmente aceitar, né? E não questionar ele por nada. Com certeza. Entendi. O sim e não, ele é Deus. Ele é Deus, exatamente. Ai, meu Deus, que testemunho lindo. Gente, a gente está saindo daqui edificado. Amém. Edificado. Eu tenho certeza que vai edificar a tua vida, vai edificar a tua família. Então, assim, eu quero te pedir, compartilha esse testemunho para todo mundo. Todo mundo tem que saber as boas novas daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Amém. Gente, eu posso falar uma coisa que eu tô sentindo aqui? Um casal de pastor. Gente do céu! Meu Deus, como Deus vai... Olha, fica aí gravado como Deus vai usar vocês, viu? Amém. Como vocês têm, assim... Eu acho que é assim, a gente passa pelo processo, né? E depois Deus nos habilita, né? Sim. Então, assim, a gente só pode falar daquilo que a gente já passou. Então, eu tenho certeza, ó, gravado aí, ó. Vocês vão ser muito usados aí pra ajudar casais, pra ajudar... Em nome de Jesus. Amém. A gente acaba o programa assim, temos que ir embora. Domingo vocês estão aqui no culto? Sim, com certeza. Vocês vêm de manhã ou à noite? Estamos vendo ainda. Acho que tá pensando mais à noite por causa do calor. Pro Davi é melhor à noite do que às 18. É. Ai, logo, 8 meses, com 3 vai pra cabaninha já. Aí, já. Deus abençoe. Muito obrigada, Amém, gente. obrigado. Vamos dar um tchau lá. Tchau. Tchau. Até Fiquem com domingo. Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Tchau. O Viradão vai acontecer no Centro Regional de Eventos no dia 31 de dezembro, às 21 horas. Venha celebrar a chegada de um novo ano juntos, na presença do Senhor. E continuando a festa da virada, teremos o 2AM no dia 1º de janeiro, a partir das 2 da manhã, com a presença confirmada dos convidados André e Felipe. Não perca!